Bom, pessoal, sejam bem-vindos na videoaula de hoje. E na aula de hoje a gente vai provar que raiz de 2 mais raiz de 3 é um número irracional. Bom, pessoal, como é que a gente ataca esse problema? O primeiro passo é o seguinte: vamos provar por absurdo, supondo que raiz de 2 mais raiz de 3 seja racional. Ou seja, a gente vai supor que ele é racional, vai chegar num absurdo, tá? E se essa proposição é absurda, então ela não pode ser verdadeira, ou seja, raiz de 2 mais raiz de 3, chegando no absurdo, ele não vai ser racional. Tá ok? Então vamos começar. Se raiz de 2 mais raiz de 3 é um número racional, pessoal, então ele pode ser escrito da seguinte forma: raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a P sobre Q, tá? Onde P e Q são números pertencentes aos inteiros e o máximo divisor comum entre P e Q é igual a 1. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, além de os números P e Q pertencentes ao conjunto dos inteiros, o máximo divisor comum entre eles é 1. Ou seja, eles são indivisíveis entre si. Tá certo? Dessa forma, então, raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a P sobre Q. A gente eleva isso aí ao quadrado, vamos ficar com 2 mais 2 raiz de 6, mais 3 igual a o quadrado de P sobre Q. Somando esse 2 com esse 3, pessoal, vai ficar o 5 aqui, mais 2 raiz de 3 igual ao quadrado de P sobre Q. A gente isola o raiz de 6, então vai ficar que raiz de 6 é igual a P ao quadrado, menos 5Q ao quadrado sobre 2Q ao quadrado. É só isolar o raiz de 6. E isso daqui, pessoal, a gente vai chamar de m sobre n, tá certo? Então a gente vai chamar de m sobre n, pessoal, só que com essas condições aqui. M e n pertencente ao conjunto dos números inteiros, tá? O máximo divisor comum entre o m e o n é igual a 1 e o n diferente de zero, tá? Por que eu estou falando isso? Porque P é um número inteiro, Q é um número inteiro. A subtração entre números inteiros só pode ser um número inteiro. Q é um número inteiro. Ao quadrado também é inteiro, vezes 2 também é inteiro. Então a gente tem um inteiro em cima e um inteiro embaixo. Tá? E a gente está chamando de m sobre n. E após efetuar todas as possíveis simplificações de fatores comuns, a gente vai chegar e ele seria um m sobre n, em que m pertence aos inteiros e n também pertence aos inteiros. E o máximo divisor comum entre eles seria 1. Tá? E, obviamente, o n diferente de zero. Então, continuando, pessoal, raiz de 6 é igual a m sobre n. Tá certo? Elevando ao quadrado, a gente vai ter que 6 é igual a m ao quadrado sobre n ao quadrado. E daí a gente tem que m ao quadrado é igual a 6n ao quadrado. Aí, pessoal, nessa expressão aqui, ou seja, que m ao quadrado é igual a 6n ao quadrado, a gente conclui que m é par, tá? Mas calma aí. Por que o m é par? Se o m ao quadrado é igual a 6n ao quadrado. Então, pessoal, a gente vai abrir aqui umas possibilidades de prova, tá? A gente vai provar o porquê de, sendo m ao quadrado igual a 6n ao quadrado, por que a gente conclui que o m é par, tá? Então, eu vou iniciar agora a demonstração disso aí e depois eu vou retomar a resolução do exercício, tá ok? A resolução desses passos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, tá certo? Então, a primeira coisa, pessoal, é que nós queremos provar que se m ao quadrado é par, então m é par, tá? Da onde a gente tirou isso?
Se m ao quadrado é par, por quê? Porque o m ao quadrado ele é 6 vezes um número ao quadrado. Ou seja, ele é divisível por 2, tá certo? O m ao quadrado é divisível por 2. Então, sendo ele par, eu quero provar que o m também é par, tá certo? Então, a gente tem duas formas de provar isso daí, tá? A primeira prova é uma prova por contraposição. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira, pessoal. Se A, então B, tem contraproposição equivalente a não B, então não A. Tá? A gente vai entender isso aí, como é que funciona. Elas são como se fossem afirmações equivalentes. Tá? Nesse caso, pessoal, quem seria o nosso A e quem seria o nosso B? Então seria o seguinte: se m ao quadrado é par, então m é par, tá? Que é a nossa afirmação aqui de cima, tá? Ou seja, m ao quadrado é par é a nossa proposição A. E m é par é a nossa proposição B, tá certo? E a nossa contraproposição, pessoal, como é que seria? Ou seja, se o B é m é par, então não B é se m não é par, ou seja, se m é ímpar, tá? E a nossa proposição A, ela é m ao quadrado é par. Logo, a negativa dele vai ser m ao quadrado é ímpar. Ou seja, então a nossa contraproposição equivalente seria se m é ímpar, então m ao quadrado é ímpar, tá? Isso facilita e muito a nossa resolução desse problema, tá, pessoal? Então, se a gente provar que essa afirmação aqui ela é verdadeira, automaticamente, como ela é uma contraproposição equivalente dessa daqui, então essa daqui vai ser também uma proposição verdadeira. Tá ok, pessoal? Então ali estão, só para título de ilustração, as nossas proposições, tá? Aqui a negativa de B e aqui a negativa de A, tá certo? Então, pessoal, vamos nos concentrar nessa proposição aqui, ó. Se m é ímpar, então m ao quadrado é ímpar, tá? A gente vai partir daqui, ó. Se m é ímpar, ou seja, um número ímpar, ele pode ser escrito da forma 2k mais 1, em que k pertence aos inteiros, tá? Essa é uma forma de escrever um número ímpar, de forma genérica, tá certo? Então, a gente eleva ao quadrado e vai ficar aqui m ao quadrado vai ser o quadrado de 2k mais 1. Desenvolvendo isso aí, pessoal, vamos ter que 4k ao quadrado mais 4k mais 1, tá? E isso daí, pessoal, pode ser escrito como 2 que multiplica 2k ao quadrado mais 2k, tudo isso mais 1, tá? Então, vamos parar nesse ponto aqui. A gente reescreveu isso como um número em que temos o 2 que multiplica esse número aqui. Esse número aqui ele pertence aos inteiros, pessoal. Porque k pertence aos inteiros, tá ok? Então 2k ao quadrado mais 2k, isso aqui também vai pertencer aos inteiros, tá certo? E um número inteiro vezes 2 também é um número inteiro, e mais 1 também é um número inteiro, tá? Então, esse número grande aqui, ele seria reescrito da seguinte forma: 2k2, tá? K2 é um outro número inteiro que eu estou chamando aqui, tá? A gente não precisa saber quem é, mas a gente sabe que ele é um número inteiro, tá? Então, isso pode ser escrito como 2k2 mais 1. Só que se o número ímpar ele é escrito como 2k mais 1, aqui a gente tem que é um 2k2 mais 1, certo? Então, esse número aqui ele é ímpar e ele é igual ao m ao quadrado, tá? Então, se o m é ímpar, o m ao quadrado também
é ímpar, tá certo, pessoal? Então, dessa forma, se esses dois asteriscos aqui, que são essa proposição aqui, é verdadeira, então a nossa primeira proposição é verdadeira, tá certo, pessoal? Então, se essa proposição aqui é verdadeira, então essa proposição aqui também vai ser verdadeira, tá ok, pessoal? Se vocês estão familiarizados aí com lógica e proposições, vocês sabem que isso daí é verdade, matematicamente falando, tá ok? Então, dessa forma, se m ao quadrado é par, então m é par, tá? Aí eu faço uma ressalva, lembrando que m ao quadrado e m, ambos têm que ser inteiros, tá bom, pessoal? Se um dos dois não for inteiro, essa afirmação não é verdadeira, tá? Então, o m ao quadrado e o m, os dois têm que ser inteiros. E a nossa outra forma de provar, pessoal, é por manipulação algébrica, tá? É uma certa mágica que nós vamos fazer, mas é uma solução muito bacana, tá ok? Então vamos lá. Essa é a segunda forma de provar, pessoal, aquilo que a gente estava falando. Se m ao quadrado é par, então m é par. A gente quer provar isso, né? Então a gente parte do seguinte: se m ao quadrado é par, então, aí como é que a gente procede? A gente começa daqui, ó. M ao quadrado é igual a m ao quadrado. Isso é óbvio, ok? A gente vai acrescentar m dos dois lados. M ao quadrado mais m é igual a m ao quadrado mais m. Ou seja, esse lado aqui permanece do mesmo jeito, tá? M ao quadrado mais m. E aqui a gente só fatorou, tá? Esses dois termos aqui. Então vai ficar m que multiplica m mais 1. Mas olha só, pessoal. Esse aqui é o produto de dois números consecutivos inteiros, tá? Isso aqui é um número par, tá certo? O produto de dois números inteiros consecutivos sempre vai ser um número par, tá ok? E a gente já sabe que o m ao quadrado é par, tá ok? Então, dessa forma, pessoal, a gente tem que o m ele vai ser o m que multiplica m mais 1 menos o m ao quadrado, tá ok? Só passei esse termo aqui para o lado de lá, tá? Aí, olha só, esse número aqui é um número par, porque ele é o produto de dois números inteiros consecutivos, tá? E o m ao quadrado, a gente já partiu da premissa de que ele é um número par, tá ok? Então, a subtração entre dois números pares sempre vai ser um número par, tá ok, pessoal? Então, o nosso m vai ser par. Logo, dessa forma, o que a gente conclui? Se m ao quadrado é par, então, dada toda essa lógica aqui, o m também é par. Então, pessoal, retomando a nossa solução, nós provamos então que se m ao quadrado é um número par, então o m é par, tá? Sendo m ao quadrado e m dois números que pertencem ao conjunto dos números inteiros, tá? Então, toda aquela parte em vermelho que a gente desenvolveu foi para provar isso daí, tá ok? É só para vocês tomarem conhecimento da onde que eu cheguei a essa conclusão. Então, a gente continua aqui no passo 5, pessoal. A gente conclui que o m é par, tá? Então, o m ele pode ser escrito da forma m é igual a 2k, tá certo? A gente elevando ao quadrado, vamos ter que m ao quadrado vai ser igual a 4k ao quadrado. Mas o m ao quadrado, ele é 6n ao quadrado, tá? E por sua vez também é 4k ao quadrado. Dessa forma, então, simplificando aqui o 6n ao quadrado com 4k ao quadrado, a gente vai ter que 3n ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. Se 3n ao quadrado, pessoal, é 2k ao quadrado, então 3n ao quadrado ele é um número par, tá ok?
olha aqui, 3n ao quadrado é par, tá certo? Porque ele é escrito como 2 vezes um número inteiro ao quadrado, tá? Então ele é par. Mas se o 3n ao quadrado é par, pessoal, então o n ao quadrado ele também é par, tá? Por quê? Porque olha só, vamos raciocinar aqui. Se 3n ao quadrado é par, a paridade não pode vir do 3, tá certo? Então a paridade vai vir do número n ao quadrado, né? Só que se n ao quadrado é par, e ele sendo inteiro, a raiz dele, ou seja, o n, também vai ser par, tá ok? É o mesmo raciocínio que a gente usou para fazer aquela prova lá, mais no começo, tá ok? Então, se 3n ao quadrado é par, então n ao quadrado também é par, tá ok, pessoal? E seguindo aquele raciocínio que a gente desenvolveu, se n ao quadrado pertence aos inteiros e o n, por conseguinte, por definição, também pertence aos inteiros, como a gente definiu, tá? Então, o n ele vai ser par também, tá? O mesmo raciocínio análogo anterior. Mas olha só, pessoal, se o m é par e o n é par, isso é um absurdo. Por quê? Porque lá no começo a gente estipulou, olha só aqui, ó, que o MDC entre o m e o n ele é igual a 1, tá? Então não tem como ser o m par, tá? Nem como o n ser par também, tá? Porque se ambos forem pares, não tem como o MDC entre eles ser 1, tá ok? Eles não seriam indivisíveis entre si, tá? Então isso é um absurdo, tá? Pois o MDC entre m e n, como a gente falou lá no começo, ele é igual a 1, ou seja, eles são indivisíveis entre si. Desse modo então, pessoal, a gente conclui que raiz de 2 mais raiz de 3 não é racional, tá ok? Ou seja, pessoal, em outras palavras, a gente provou que o raiz de 2 mais raiz de 3 ele não pode ser escrito como uma forma de fração, tá? Em que ele seria, no caso, o nosso P sobre Q. Tá? Então, dado todo esse raciocínio que a gente elaborou, a gente concluiu que o raiz de 2 mais raiz de 3 não pode ser escrito como dois inteiros, um sobre o outro, P sobre Q. Tá ok? Logo, ele não é racional, ou seja, ele é irracional. Tá ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, pessoal. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima aula.